Olá! Olha, hoje eu quero falar com você de vinhos chilenos. Eu fiz uma lista aqui de 10 vinhos chilenos que não são nem Cabernet Sauvignon e nem Carmener. Que tal? A diversidade é muito grande. Olha, se você está curtindo o meu canal ou se você chegou agora, eu peço que você dê um like aí. Dá um like porque ajuda a gente aqui na nossa audiência. E inscreva-se, porque se inscrevendo no canal é melhor ainda, você é avisado cada vez que chegar um vídeo novo. E se puder, compartilhe, porque aí as outras pessoas também ficam sabendo das novidades, tá certo? Bom, eu estava falando do Chile. O Chile é um país especialíssimo. Eu sempre brinco que se eu fosse ministro da Agricultura do Chile, eu ia determinar que lá só se fizesse produtos orgânicos e biodinâmicos, porque a condição climática do Chile é uma coisa raríssima. Eles são protegidos, imagine, pela Cordilheira dos Andes, de um lado, do outro lado pela Cordilheira da Costa e o Oceano Pacífico, depois em cima tem o deserto do Atacama e ao sul a Patagônia gelada. Ou seja, não entra doença lá, eles nunca tiveram filoxera. Imagine isso. O solo deles é repleto de cobre, o que também dá muita sanidade. Então, para você ter ideia, 94% de todas as vinhas no Chile são vinhas plantadas em pé franco. Não tem o enxerto das uvas americanas para evitar o ataque de filoxera. É um país ímpar. E depois aquela diversidade incrível de terroirs, né? Naquela extensão toda de terra, com vinhedos em todo lado. É uma coisa maravilhosa. Eu relacionei para vocês 10 vinhos de castas que não são nem Cabernet Sauvignon e nem Carmener, para você se surpreender e para você surpreender seus amigos também. Que tal? Vamos lá, vamos ver o que está selecionado? Olha, a primeira que eu separei é a uva País. A uva País, que é a Listán Prieto, que os espanhóis levaram para o México, para as Ilhas Canárias, depois ela foi para o Chile, levou esse nome de País e foi também para os Estados Unidos, onde ela é chamada de Mission, e na Argentina ela é criolla chica. É a mesma uva e não tem nada de errado com ela, gente. Tem muita gente que fala, essa uva é uma uva de muita produção, uma uva simples. Não tem nada de errado, é uma uva maravilhosa. Essa coisa de ter preconceito com uvas é um negócio muito tonto. Você faz vinho de qualquer tipo de uva. A diferença é que as vitiviníferas tradicionais são uvas de maior estrutura e que dão longevidade ao vinho. Essa é a única diferença. A País é uma uva extraordinária e era meio que esquecida, era uma uva dos campesinos, até que um francês, que é o Louis-Antoine Louis, um cara sensacional, que foi estudar vinho com Marcel Lapierre. O Marcel Lapierre queria ele como um filho, depois se associou ao sobrinho do Lapierre, e no Chile eles lançaram um vinho que chamava-se Clos Ouvert. Fez o maior sucesso aqui. O Jacques Treffat, meu amigo Jacques Treffat, trouxe esse vinho para o World Wine. O Celso Lapastina adorou o vinho e fez o maior sucesso. O Louis Antoine foi um cara que valorizou muito esses pequenos produtores que faziam aqueles vinhos chamados pipenho. Pipenho é o nome das pipas feitas da madeira Rauli, e era muito artesanal. O desengaço era feito nas sarandas, aquelas esteiras de bambu onde eles espremiam as uvas. E o Louis Antoine então começou a valorizar esses caras, engarrafou vários vinhos. Hoje eu não sei se tem vinho dele aqui, porque a Enoteca São Vincent trazia, mas com essa pandemia ficou tudo fechado. Eu não sei como é que está. Depois, na sequência, o Patrício Tapia foi outro cara que também promoveu muito os vinhos de País, valorizando essa cultura regional, que eu acho sensacional. Eu separei para vocês
Bom, antes de explicar um pouquinho a tipicidade, a País produz um vinho rústico, de corpo médico, uma acidez elevada bem marcada. Para quem conhece Cinsault e Carignan, é uma uva que está entre as duas, uma delícia. Tem um pouquinho de morango no nariz, tem também um toque de romã, muito gostoso. Olha, é prazerosíssimo com aperitivos, com queijos curados, com os antipastos, é um espetáculo. E eu separei para vocês um vinho de País, que é o Pipenho do Cacique Maravilha. Cacique Maravilha, essa figura aí, o Manuel Moraga Gutierrez, é um cara sensacional que faz vinho de forma tradicional há muitos anos, é de família de produtores, ele é da origem desses campesinos e, enfim, ele faz um vinho maravilhoso que é importado pela La Charbonnade, mas eu encontrei ele a R$ 85, o vinho que é 1 litro, hein? R$ 85, 1 litro, na Vinhos Mundi. Experimente a uva País, depois você me conta. O segundo vinho que eu separei, a segunda uva, é a Garnacha. A Garnacha, você sabe, tem diversos nomes, né? Garnacha, Garnacha, Grenache, é a Canonal na Sardenha é a Garnacha também, né? Mas não podemos confundir com a Garnacha Tintoreira, que é a Alicante Bouschet. Que na verdade Alicante Bouschet é uma mistura de Grenache com Petit Bouschet. Mas esse é outro assunto. A Garnacha é uma uva que produz vinhos muito legais, porque é leve, fresco, vinhos deliciosos, especialmente quando jovens, o que não quer dizer que ele não evolua bem, ele evolui muito bem quando é feito para isso, mas normalmente são vinhos jovens, com pouca cor, pouco tanino, uma delícia com um toque de especiarias, cereja, tem menta, rosas, violeta. Eu adoro esse vinho de Garnacha. Ele é ótimo para legumes, para pratos condimentados, coisa com alho, pimenta, alecrim, azeitona. E no Chile tem um casal que é o Atílio e Mock, que eles lançaram a Ângela Mock e o Atílio. Eles são brasileiros e tinha um importador aqui, um pessoal fabuloso, gente muito legal, e eles um dia no Chile viram a oportunidade de comprar um pequeno vinhedo, e que é lá em Casablanca, e se atiraram com tudo, estão fazendo o maior sucesso. Eu selecionei deles esse Atílio e Mock The First. The First por quê? Porque é o primeiro Garnacha feito em Casablanca. Casablanca, que é um vale que, desde que o Pablo Morandé é o grande responsável por ter descoberto Casablanca, e esse vale normalmente é para vinhos brancos, pelo seu clima, frescor e tudo mais. Mas a Ângela e o Atílio resolveram plantar Garnacha lá. E a Garnacha deles deu o que falar, ficou famoso, eles conseguiram agregar valor ao rótulo, que é o grande desafio de um pequeno produtor. E esse vinho hoje não é barato, chega aqui no Brasil pela Edega e custa R$ 375. É um espetáculo. A hora que você puder, experimente para ver a expressão de uma Garnacha lá no Chile e em Casablanca, hein? Bom, a terceira casta que eu separei é a Carignana. Carignana, que é a uva também chamada de Mazuelo, que é a Carignan. A Carignana é uma uva de Aragão, é do norte da Espanha, mas ela fez muito sucesso também na França, especialmente no Languedoc. E é também a Carignano da Sardenha, a mesma uva. É sensacional, uma uva com aromas de ervas, amora, ameixa, tem especiarias. É a casta que produz vinhos robustos, intensos, encorpados, são tânicos. E, inclusive, no Chile, tem muita Carignan que motivou até um movimento chamado Vigno. Tem vários produtores que se associaram fazendo o seu vinho com o seu estilo, com a Carignan e colocando no rótulo vinho. Vocês estão vendo aí alguns exemplos de tanta tipicidade e sucesso que faz, inclusive com vinhas antigas, muito bacana.
E eu trouxe para vocês uma carinhena sensacional, que é o Roazo de Sauzal Carinhena, do Renan Cancino. O Renan Cancino é o craque desses produtores ancestrais do Chile. Uma família como o Cacique Maravilha, uma família há anos de gente simples, dos campesinos, e ele faz, inclusive é um consultor de várias vinícolas. O Renan é um cara sensacional, teve aqui nas feiras, como o Cacique também, teve aqui nas feiras da Natureba, sensacional. Ruazo significa homem do campo, e Sauzal é o povoado onde nasceu o Renan Cancino. Então é o homem do campo do povoado Sauzal, né? Bom, vinho tradicional, natural, feito com as sarandas em Rauli, é um vinho sensacional, muito puro, todo de levedura, fermentação espontânea, leveduras indígenas. E esse vinho chega pela Domínio Cassis, do meu amigo Wilton Jaime Conde, custa R$ 165. Vale a pena você conhecer a expressão de pureza de uma carinhena feita pelos métodos ancestrais. Bom, o quarto vinho é uma casta mais conhecida, que é a Cabernet Franc. A Cabernet Franc é uma casta, você sabe, junto com a Sauvignon Blanc, elas deram origem a Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon é um cruzamento de Cabernet Franc com Sauvignon Blanc. E a Cabernet Franc é uma uva muito elegante, ele produz vinhos muito elegantes, mais delicados e leves do que um Cabernet Sauvignon, com muito herbáceo, floral, um toque de grafite e de ervas muito legal, um vinho de grande classe, bom para vários pratos, para pratos condimentados, coisas que tem alecrim, louro, alho. É um vinho muito gostoso, e eu estou separando para vocês o vinho de uma pessoa que eu admiro muito. Outro dia acho até que eu indiquei esse vinho num outro vídeo, que é o Vinha La Reserva de Calibor, o Erasmo Cabernet Franc, um vinho biodinâmico. O Francesco Maroni Cinzano, que é dono do Coldortia, lá em Brunello de Montalcino, é uma pessoa maravilhosa, e ele se encantou com o Chile, se estabeleceu no Maule, faz vinhos maravilhosos lá. Ele tem o vinho Erasmo, que é o emblemático dele, é um grandíssimo vinho com base de Cabernet Sauvignon. Ele descobriu também a Torrontel, uma uva que estava basicamente perdida, e faz um licoroso de Torrontel maravilhoso. E esse Cabernet Franc tem tudo do terroir do Maule, do Chile, de um vinho em pureza, feito de cultivo biodinâmico por uma pessoa excepcional. Ele custa R$ 165,90 na Americanas. Achei isso pesquisando aí no site. Aproveite que está um bom preço. A quinta uva que eu vou indicar para vocês é a Cinsault. A Cinsault é uma uva lá do Languedoc. O seu cruzamento com a Pinot Noir resultou na Pinotage da África do Sul. Uma uva que, confesso que nunca me seduziu muito, mas tem essa curiosidade. A Cinsault produz vinhos frutados, taninos leves, tem o nariz com ervas e especiarias, cereja, amora, tem pimenta, tem aquela carne sangrando, aquele sangue de carne de rosbife, muito gostoso, harmoniza com as comidas mediterrâneas, com os legumes grelhados, com carnes leves, pratos também que levem alecrim e usem tomilho, esses temperos. Eu separei para vocês um Cinsault sensacional do Vale de Itata, que é logo abaixo do Maule, chama Los Sospechosos. Olha que interessante, Los Sospechosos. É um vinho de cultivo sustentável, tem 13,5 de álcool, 12 meses de barrica, e é uma belíssima compra que você encontra no Uvas Loucas por R$ 129,90. Vale a pena você conhecer a Cinsault de vinhedos sustentáveis e dessa região do Vale de Itata.
O sexto vinho é uma casta bastante conhecida, que é a Pinot Noir, a casta da Borgonha, que vocês sabem, os monges cistercienses foram os primeiros grandes enólogos e desenvolveram essa uva do cruzamento de uma chamada Pinot, que tinha o formato de uma pinha, com a Noirian, que era uma uva cinzentada. Quem nos ensina isso é o Hugh Johnson, no seu livro História do Vinho, que é fabuloso. Eu sempre indico um livro precioso, muito bacana. E essa então Pinot Noirian se deu muito bem. Antigamente era muita Gamay que tinha lá, eles baniram a Gamay e começaram a plantar essa Pinot Noirian, que deitou e rolou, e todo mundo sonha em fazer os Pinot Noir como o da Borgonha, né? Não é todo mundo que consegue, mas todo produtor quer fazer um Pinot Noir como o da Borgonha. O Chile tem ótimos exemplares de Pinot Noir. Antigamente, a vinificação tinha muita extração, a colheita não era feita do modo correto. A Pinot Noir é uma uva delicada, exigente, ela pede muita atenção do enólogo, do agricultor. Ela normalmente é colhida em 2 ou 3 etapas, não pode colher tudo de uma vez, ela é cheia de coisa. E no Chile, antigamente, fazia um vinho com muita extração, era muito denso. Hoje não, hoje nós temos ótimos exemplares no Chile que estão fazendo Pinot Noirs muito finos, muito elegantes, muito próximos do estilo borgonhês. É o caso desse Boia Pinot Noir do Garcês Silva, que é lá do Vale de Lleida, no Aconcagua, tem 13 graus de álcool, passa 6 meses em barricas apenas de terceiro uso, elegante, fresco, com tipicidade, longo, um vinho de classe. Você vai pagar por ele R$ 178,40 na Mistral. Olha, um vinho excepcional, aromas intensos de frutas frescas, morango, cerejas vermelhas, notas florais e corpo médio, taninos macios, excelente acidez e olha, uma boca com frutas vermelhas frescas até o final. Belíssima sugestão. Bom, depois nós vamos para uma casta que eu gosto demais, de origem italiana, que é a Barbera. A Barbera é uma uva lá da região do Piemonte, né, na Itália. A Barbera é um vinho maravilhoso, costuma ter taninos médios, com boa acidez, super gastronômica e aqueles aromas de cereja que mistura com terroso, uma sedução. Gosto demais da Barbera, um vinho que eu gostaria que tivesse mais no Brasil. Não é tão comum, porque é excelente para os embutidos, para os antipasto, para as pizzas com tomate, para as macarronadas de domingo, um espetáculo. E eu achei um Barbera muito legal para vocês, que é o Descomplicados. O Descomplicados Barbera é o antigo Revoltosa, um vinho que fez muito sucesso, do Felipe Uribe, que é um antigo enólogo da William Fevre, que depois montou sua vinícola, um cara de um talento incrível, trabalha com a família, e é lá do Vale de Maule, e ele tinha essa Revoltosa, mas ele se separou do sócio e continua agora com o mesmo vinho chamado Descomplicados. Vale a pena, é outro vinho lá da Domínio Cassis, que você vai pagar R$ 120, mas vai sentir um Barbera em pureza, um Barbera 100% Barbera, de fermentação espontânea, espetacular, vale a pena provar. O oitavo vinho, nós vamos para uma uva lá do Rhône, a Syrah. Lembra que eu contei? Já contei isso, a Shiraz, a Syrah, aquela brincadeira de que a ciência está sempre estragando a poesia. Essa é uma uva que acreditava-se, todo mundo escreveu isso, acreditava-se que os cruzados teriam trazido lá da Pérsia, e depois um deles, inclusive, se
se tornou um ermitão, ficou lá, fez voto de pobreza, aquela coisa toda. No fim foram fazer o DNA, descobriram que não era nada disso, ela sempre foi francesa. Eu me divirto com as histórias do vinho, a maioria delas é invencionice de alguém, não é? Mas elas são muito gostosas. O fato é que a Syrah é uma uva excepcional, se deu muito bem no Chile. Se é uma uva hoje que faz sucesso no Chile e com muita diversidade de terroir, é a Syrah. Ó, toque de framboesa, amora, cereja, cravo, canela, pimenta, fumo, anis, violetas, especiarias. Olha, o que você quer mais para uma carne assada, para um cordeiro no forno, para pratos condimentados, hein? Para queijos duros, que tal? E eu separei um Syrah que é espetacular, que é o Polcura Syrah. Olha, o 2015 está custando R$ 216,91 na Premium Wines. Ele é 96% Syrah, com 3% de Grenache e 1% de Viognier. Olha, é um vinho sensacional que mostra o terroir chileno. Esse produtor é um cara sensacional, faz vinhos maravilhosos. Experimente que você vai gostar. O nono vinho, gente, é um Malbec. Você acredita? Malbec no Chile. Pois é, pouca gente sabe, mas o Malbec chegou primeiro no Chile antes de chegar na Argentina, onde achou o lugar dele, fez tanto sucesso, e a gente tem tantos vinhos maravilhosos de Malbec lá na Argentina. No Chile ele costuma ter mais frescor. É interessante isso, ele tem as mesmas notas de frutas vermelhas, amora, negra, aquela coisa, mas ele é menos compotado, talvez pelo clima, talvez também pelo solo, sei lá. O fato é que os Malbec chilenos são mais frescos que os Malbec argentinos. Tem uma boca muito equilibrada, é uma delícia. Malbec você conhece, vai bem com carnes, com embutidos, com queijos, vai bem com os seus amigos batendo um papo à tarde. É um belíssimo vinho e eu escolhi um exemplar de uma empresa que é famosa por seu Malbec, que é a Vilmanente. Eu escolhi o Vilmanente Gran Reserva Malbec porque ele é um vinho intermediário. Eles têm um abaixo e um acima, que um é mais simples e o outro é muito caro. E eu então escolhi esse Vilmanente Gran Reserva, que está por R$ 125,95 na Vinhos Mundi. Tem 14% de álcool, fica 12 meses em barrica de carvalho francês e é uma belíssima experiência para você conhecer um Malbec de classe feito por um produtor conhecido pelo seu Malbec, que é uma coisa um pouco inusitada no Chile. Bom, o 10º e último vinho, eu escolhi um Petit Verdot. Olha que legal, 100% Petit Verdot. É uma uva tradicional também de Bordeaux, que foi levada, acreditam, pelos antigos romanos há mais de 2.000 anos, que teriam plantado essas castas por lá. Bom, a Petit Verdot é uva de corte em Bordeaux, com Cabernet Sauvignon, com Cabernet Franc, com Merlot. Tem um nariz bastante floral. Não é comum encontrar Petit Verdot varietal, que a gente chama, que é quando a maioria das castas do assemblage de uma casta, a gente chama varietal. Normalmente, depende da legislação dos países, mas normalmente é acima de 70%, 80%. Esse é impureza, como se diz, quando 100% das uvas foram da mesma casta. Chama-se Petit Verdot impureza. Então, esse Petit Verdot impureza é especialíssimo, viu? Bastante floral, tem um toque de azeitona, especiarias, também um pouquinho de noz moscada e cravo, muito bom. Tem tanino, tem bastante tanino, é estruturado, intenso, bom para carnes assadas. E é um vinho que eu achei para vocês, esse Quenos Petit Verdot Gran Reserva, do Vale de Cachapoal. Ele passa 12 meses em barrica de carvalho francês, tem 13% de álcool e custa R$ 128 na Vinhos do Mundo. Uma boa oportunidade de conhecer um Petit Verdot em pureza
no terroir chileno do Vale de Cachapoal. Então vejam, gente, que espetacular essa variedade. Eu gosto sempre de lembrar, o mundo tem cerca de 5.000 castas de vinhos, imagina. A Jancis Robinson fez lá uma triagem, porque tem muito nome sobreposto, mas mesmo assim chegou em 1.000 e tantas castas. Aí você tem diversos terroirs, são 40 tipos de solos diferentes. Isso sem contar as latitudes, países com latitudes diferentes, a exposição solar diferente de cada vinhedo, a idade das videiras que denotam vinhos distintos conforme as raízes vão se aprofundando, elas vão dando vinhos diferentes. E você ainda tem as altitudes e ainda tem o estilo do produtor. Veja que é infindável, o vinho é uma bebida incomparável com as alternativas, o que torna meio sem sentido a gente repetir um vinho e repetir uma casta. Nós precisamos conhecer, gente, 1.000 e tantas castas, quantas você conhece? Então, exercite o seu paladar, conheça, faça degustação às cegas com seus amigos, arrisque, experimente que você vai se dar bem. Espero que você tenha gostado, peço que você dê uma curtida aí, que você se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos, tá certo? Saúde, gente!